Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Olá, irmãos. Sejam muito bem-vindos a esse projeto de Escola Bíblica, leitura épica da Bíblia. Nós estamos nesse projeto de leitura da Bíblia num prazo de 1 ano. Então estamos passando por todos os livros da Bíblia. E hoje nós vamos tratar nesse 13º podcast dos livros de 1 Reis e 1 Crônicas. Nós temos uma aula que você também pode acompanhar pelo aplicativo da igreja, um plano de leitura, materiais extras, e hoje nós vamos abordar alguns assuntos mais específicos para que possamos aprender e seguir nessa jornada, nessa caminhada. Eu estou aqui com o Robson, nós vamos hoje discutir esse assunto, abordar, e certamente nós cresceremos no conhecimento do Senhor com esse bate-papo. Amém, amém. Somos gratos a Deus aí, né, por esta oportunidade e um tempo de utilidade, né, Menegal? Sem dúvida. De falarmos, compartilharmos da palavra, né? A gente mais aprende do que ensina, né? Isso mesmo. Então, Deus tem dado esse tempo precioso através da IBC, a gente mergulhar aí nas Sagradas Escrituras. E hoje, como você bem disse, né, falando aí de 2 livros históricos da Bíblia, 1 Reis, 1 Crônicas. Isso aí. Temos bastante histórias interessantes, cenários interessantes, que além de aprendermos, tem aplicação para a nossa vida. Muito bacana. Legal. Ô Robson, aproveitando, dá um panorama desses livros pra gente. Claro. Acho que é importante, Menegal, a gente chamar a atenção, como já foi dito na escola, que se trata, né, de um conteúdo que no seu primeiro momento a compilação dele era inteira, né? Então, se tratando de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, se tratava de né, assim como Samuel, como foi falado antes, Reis era um livro completo, inteiro, sem essa divisão que a gente conhece hoje, assim como o livro de Crônicas, né? Então, basicamente, vamos começar pelo livro de Crônicas, porque se a pedida é cronologicamente falando, Crônicas ele começa falando sobre a genealogia, né? Tem um apelo ali da genealogia, assim como os evangelhos é conhecido com a sua genealogia, de trazer a memória de um povo que estava saindo do exílio, né? A memória da sua história, da sua origem. Perfeito. Né? Então trouxe a genealogia desde Adão até o primeiro rei Saul, né? Chamando a atenção para pontos importantes, pontos bons e outros nem tantos, mas ambos trazendo ensinamentos, né, para aquele povo e para a nossa vida. Interessante você falar sobre isso, né? Porque quando a gente lembra de Saul, a gente lembra da parte triste, né? Dos momentos de estar fora da presença de Deus, né? Dos momentos de achar que poderia tomar a frente nas decisões sem a orientação divina,
Mas não começou assim, né, Robson? Saul foi escolhido por Deus, né? Por Deus. E tinha requisitos, né, para que esse rei fosse escolhido, né? Então, primeiro, você chamou a atenção para algo importante, né? A validação de Deus desse rei. Mas infelizmente o que ele fez de bom, o que ele deu, o que ele acertou, foi apagado pelo final da sua história, Puxa vida. né? Então, não é à toa que a Bíblia nos orienta a atenção ao final das coisas. Não adianta começarmos bem, né? E a história de Saul, ela realmente traz essa verdade, né? Infelizmente, um erro levou a outro, né? O afastamento de Deus, né, nos faz tomar as decisões erradas, né? E quanto mais insistimos nesse erro, e nós vamos ver aqui, vamos falar muito sobre quando há o arrependimento, alcançamos a misericórdia. Ok. Quando não há arrependimento, nós temos, né, a ruína. E eu acho que o reinado dele é dessa forma. Mas ele começou muito bem, Uhum. né? Ele teve, né, conquistas, vitórias, né? Até com a ajuda de Davi, né? Mas seguindo a história, vemos que o final não foi essa mesma proporção. E você comenta uma coisa que é bastante interessante também, que você fala que vem erro pós erro, né? E aí me vem à memória um texto de Davi que diz que um abismo chama outro abismo, né? Então, um ponto de atenção também para os nossos dias, né? Para a nossa vida cristã, sempre levantar uma bandeirinha de alerta quando algo que não está muito na direção de Deus ali acontecer na nossa vida, né, Robson? Porque pode ser que isso nos leve também a momentos difíceis, né? É verdade. Então, mas nós citamos dois personagens, Saul e Davi. Falamos de erros que Saul cometeu, né? Mas Davi não foi isento desse erro. Mas nós vemos que as decisões foram diferentes, porque Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas quando havia arrependimento, e houve arrependimento. Davi não errou só uma vez, errou várias vezes, né? Então, há abismos? Há abismos. Podemos ser surpreendidos em um tropeço, né? Ou olhar pela varanda, podemos, né, ter esse erro. Mas quando há o verdadeiro arrependimento, né, Deus vem com a misericórdia. Mas, né, a lei divina, ela serve para todos, cristãos não, né? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. A consequência teve para Saul, a consequência teve para Davi, para a casa de Davi, né? Então e para os dias de hoje, né? Legal. Mas reconhecemos que temos um Deus misericordioso, né? Amém. Menegal, um Deus que está pronto a nos reestruturar, nos moldar, nos trazer para o caminho, né, para perto dele. Que bacana. Com relação a essa questão de cronologia, quando a gente começa a ler o livro de Reis, a gente vai ver que parece que a história começa de trás para frente, né? Na verdade, a história começa antes do que o livro de Reis, né? Ela começa, na verdade, em Crônicas, é isso? Quando olhamos para o livro de Crônicas, ele traz realmente o reinado de Davi, né? E quando nós olhamos para, né, as vitórias, os valentes, né, a conquista e o reino tomando uma forma grandiosa, até chegar a passar esse reinado para o seu filho Salomão, né? Mas aí nós olhamos para trás, ou para a primeira Reis, nós já vemos Davi já com a sua idade avançada. Sim. Aquele fato interessante que é o fato dele precisar, ou seja, o cobertor já não era o suficiente. Sim. Porque precisou, né, que alguém o aquecesse nesse sentido. Então, é estranho a gente olhar da forma que os livros estão dispostos na Bíblia, e a gente chega num livro que seria na frente, mas na verdade ele está colocado historicamente anteriormente. Mas isso que é legal, Meneghel, porque é uma oportunidade que nesses podcasts, nessas aulas, de clarear a mente, de nos colocarmos dentro da linha, né, da linha cronológica dos fatos, que bacana. Da forma que aconteceu. Acho que um fato bastante interessante também é a gente dar atenção
a Crônicas, né? Já que historicamente ele vem à frente, e a gente lembrar um pouco da questão da arca, né, Robson? A arca, a presença de Deus realmente era algo muito importante e não podia ser vista ou tratada de qualquer forma, né? E acontece um problema ali, né? Davi, então, ele decide levar a arca para a cidade de Davi e no meio do caminho ali acontece um problema, né? Acontece, mas a intenção era boa. Davi, ele quer a presença de Deus, ele Sim, queria a arca, mas a obediência, ela não é algo que eu escolho, né? E a forma de trato, igual você falou, do trato com aquilo que é sagrado, com aquilo que Deus instituiu, é importante. E nesse caso eles esqueceram que para carregar os utensílios que foi dado desde lá da constituição do tabernáculo no deserto, sim, era um povo específico, que eram os levitas, eram os sacerdotes, eram os sumos sacerdotes, e eles havia um momento de consagração para isso, né? Então, para carregar a arca naquele momento, ao invés de ir nos lombos, né, carregado por pessoas sim. dedicadas, consagradas a isso, foi por conveniência, colocar em cima de uma carroça. É, Então, o erro já começou aí, olha só, né? Então, Deus age não quando há conveniência, mas quando há obediência, que legal. né? Então, quando há sacrifício, e naquele caso não houve. Então, uma imprudência, né, e uma boa ação de um jovem de não deixar cair a Arca da Aliança ao chegar em um momento que os bois tropeçam, né, infelizmente ali de uma forma, ou felizmente de uma forma de ensinamento, Deus vem com juízo e mata Uzá, né? É interessante a reação de Davi nesse sentido, Sim, porque Davi, algo está errado. sim, sem Então, dúvida. e ali ele, até recentemente o pastor Hamilton, ele pregou sobre este momento, né? A arca, a presença na casa de Obed-edom, Sim, né? Mas fica a lição aí de como lidamos com o sagrado, perfeito. né? A obediência, né? A orientação divina de como lidar com aquilo que é o sagrado, porque senão podemos cair no erro. Olhamos às vezes só para aquilo que é profano, esquecemos aquilo que é sagrado. Então a Arca da Aliança precisava voltar para Jerusalém, precisava dar atenção, precisava, mas o como também é importante. É importante a gente perceber que você disse isso e eu achei muito interessante, é que, na verdade, o que tanto Davi quanto Uzá agiram com boas intenções. Davi Atenção. queria levar a arca, boa intenção. Uzá segurando para que a arca não caísse, boa intenção. Mas boa intenção sem obediência a Deus não leva a um destino certo, né? É isso que a gente percebe com esses dois exemplos, Sim, não é isso? sim. E interessante, né, que Davi deixa então a arca, depois desse episódio aí fatídico, na casa do seu avô, né? Porque Obed-edom era avô de Davi. Sim, sim. Então ele já conhecia e sabia que ali dentro da sua família eles saberiam como cuidar da presença de Deus, né? E eu acho que isso serve muito para os nossos dias, na questão de demonstrar, né, dentro das nossas famílias, da nossa casa, para os nossos filhos, o quanto é importante priorizar e manter de uma forma saudável a presença de Deus em nossas vidas, né? Porque hoje a gente não tem uma arca física, mas hoje nós somos morada do Espírito Santo. A Sim, presença sim. de Deus hoje está em nós. Nós dois aqui hoje somos igreja, o pessoal da técnica aqui hoje é igreja, Sim. porque nós estamos reunidos em nome de Deus. E isso faz muito sentido a gente manter, mostrar, frisar para essas gerações, não é, Robson? É verdade. E fica esta lição, uma ótima lição nesse sentido. Mas vemos também que na história, isso na história de Davi, de Salomão, né, teve uma atenção no início, né? E quando havia essa comunhão, essa priorização das ordenanças divinas, Deus fazia o povo prosperar, Deus estava com o seu povo, Que legal. as guerras eram vencidas, Sim. havia prosperidade, havia paz, né? Mas quando
havia a desobediência e dentro da casa havia a divisão, os filhos, a rebeldia, né, a falta de orientação divina, veio a ruína. Então, naquele momento, você chamou atenção para isso, é bom ter a referência. Sim. Eu tenho ótimas referências, você deve ter boas referências, né, nesse sentido. E Obed-Edom, mesmo que não estava no cronograma de Davi, na agenda de Davi, a bênção, a presença chegou na casa de Obed-Edom. Poxa, que legal. Isso é sensacional. É. Porque ensinou não somente Davi, mas ensinou quem presenciou aquela situação. Né? Então, a presença de Deus vem, mas vem não com o meu formato. Vem da forma correta, da forma que Deus quer se apresentar ao seu povo. Ele mesmo disse, né? Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, né? É verdade, é verdade. Então, obviamente, a gente nunca vai alcançar isso. Mas a gente tem uma tendência natural de que quando a coisa sai do nosso controle, parece que saiu também do controle de Deus. O primeiro momento, né? A gente acaba, em algumas vezes, falando, poxa vida, peraí, agora bagunçou aqui para mim, será que bagunçou para Deus também? Mas nunca, né, Robson? Ele é soberano e ele consegue instituir realmente a sua vontade, né, dentro desse propósito divino, maravilhoso, que é o propósito dele para as nossas vidas, para a vida da igreja, né? É verdade. Você falou a palavra, a soberania de Deus é algo magnífico. É incrível. E, infelizmente, no dia a dia, com as questões do dia a dia, às vezes a gente esquece dessa soberania e queremos dar o nosso jeito. Né? Isso não é particularidade nossa, nós vemos em vários momentos bíblicos o ser humano querendo dar o jeitinho e fugindo da obediência. E trazendo consequências difíceis, né? Mas somos passíveis de erros, né? E nessa situação a gente tem que entender que apesar de erros e acertos que nós vamos falar aqui sobre várias histórias, Deus continuava sendo soberano e a história estava na sua mão. Amém. Né? Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à desobediência, Deus ainda, né, conseguia preservar, restaurar e trazer o povo ao arrependimento. Com muita dor? Sim. Com muito sofrimento? Verdade. Sim. Porque é colheita, né, minha amiga? É verdade. Mas Deus quer trazer, né, dentro da obediência, da fidelidade, o povo para mais perto. Bacana. E quanto mais perto de Deus, minha amiga, mais moldados, mais parecidos estamos sem dúvida, com não ele. tenha dúvida disso. Não foi isso, né? Ele chamou um povo para parecer com ele. Sim. E não com as nações vizinhas. Mas nós vamos ver mais à frente que essa mistura, né? Essa identidade misturada levou o povo a momentos mais difíceis. E aí a gente lembrando ainda de Davi, e aí o livro já está mais no finalzinho, né? O Crônicas está mais no finalzinho. Sim. A gente vai ver que ele, obviamente, é um guerreiro, tem os seus valentes, enfim. E ele começa a traçar um plano, né? Para construir a casa de Deus, né, Robson? E a coisa não acaba com ele, não é finalizada com ele, né? Nós vemos aí mais uma vez a boa intenção. Né, a ideia de Davi de enxergar. A ideia não, na verdade, ele tinha olhado para a sua casa, né, olhado para o seu momento e viu, eu tenho um ótimo lugar, Sim. Uma ótima residência. E a presença, e a arca de Deus. Né? Então, partindo daí, ele tem o desejo de construir a casa, né, uma casa que realmente fizesse... né, jus à presença tão significativa que Davi valorizava. Ok. Né? Mas a intenção era boa, a ideia era boa. Mas aí Deus fala com Davi falando que não. Né, que infelizmente o histórico, né, as mãos, né, de guerra, né, de sangue, né, essa dádiva, vou dizer assim, foi passada ao seu filho Salomão. Né? Muito legal isso, né? Porque embora sendo um homem segundo o coração de Deus, né? Porque o próprio Deus testemunha disso a respeito dele, Deus não permite que ele construa o templo em razão das ações humanas, né? Em razão das suas mãos cheias de sangue. Afinal de contas, ele foi realmente um rei muito sanguinário, né? E voltando um pouquinho lá em Samuel, a gente vai ver que as mulheres, inclusive, relataram isso, né?
Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Ou seja, ele era reconhecido mesmo por ser um rei guerreiro, um rei que tinha a vitória nas suas mãos porque estava debaixo da orientação de Deus, mas isso, apesar disso, né? Apesar disso, Deus falou: não, mesmo eu estando com você nessas batalhas, te dando a vitória, o templo você não vai construir. E aí a gente tem que voltar então, né? Sim. Aí a gente acaba Crônicas, né? Então se a gente lê historicamente, a gente acabou de ler Crônicas e volta agora para o primeiro livro de Reis. E aí o cenário, ele ainda é um cenário de... Um contexto ali ainda de guerra, né? Mas já direcionando para a velhice de Davi, e aí a história vai dando sequência com os filhos, né, Robson? Com os filhos. E é interessante que você falou, a palavra guerra, ela vai se repetir nos próximos livros, nos próximos episódios, né? A guerra não, infelizmente, não se apartou do povo de Israel, né? E não uma guerra somente externa, mas principalmente uma guerra interna. Puxa. Guerra civil, né? Guerra entre os filhos, né? Divisões, nesse sentido. Então, quando nós olhamos para o livro de Reis, nós logo vemos a figura de Adonias. Filho de Davi. Filho de Davi. Mas agora... Príncipe. Agora ele se acha no direito de, como filho mais velho, né? Falou: não, eu tenho a prioridade de ser rei. A sucessão né? é minha. A sucessão é minha. Mas e a direção? Olha aí. Né? Desde o primeiro rei, quem dá a validação é Deus. Davi foi escolhido dentre as ovelhas ou dentre os seus irmãos por Deus. Mesmo que o olho humano, né, do profeta Samuel, né, enxergasse outra, né, o exterior, vamos dizer assim, sim. Mas é Deus que instituiu Davi e é Deus que instituiu Salomão. Né? Então, Adonias, ele entra nesse período, mas entra como um filho mimado pela sua mãe, um filho sem limites, né? Então, nesse primeiro momento, a figura de Adonias é de um filho mimado, mas ali nós vemos a intervenção do profeta Natã, né, juntamente com Betseba, né, nesse sentido, onde ele pede para que ela intervenha junto a Davi. E a promessa? Puxa. Que a nação, que o reinado continuaria por Salomão. Né? Então, nós vemos esse momento conturbado dentro mas a história desenrolando, né? E Deus ali intervindo através do seu, né, do profeta, de Betseba, para que tudo viesse por Salomão, como nós conhecemos que a história veio nesse sentido. Importante também frisar, Robson, já que você falou de Natã e Batseba aí, é que o Salomão, escolhido por Deus e tal, ele surge de um relacionamento desaprovado, né? Porque o Davi pisou na bola grandão ali, né? No momento em que ele toma a mulher, você no início deu um pequeno spoiler, não sei se os nossos irmãos perceberam, né? Não estar na varanda, né? Estar na varanda é uma referência ali exatamente ao que Davi fez quando deveria estar pensando nos seus soldados que estavam em guerra, mas ele estava no seu palácio relaxando e viu a mulher do outro ali na varanda, né? Estava tomando banho e ele gostou do que viu e a partir disso ele a toma para si. Deus pune naturalmente esse ato, né? A espada não ia se apartar da que a da espada casa de jamais Davi. iria se apartar. O filho dessa relação morre, mas Deus confirma o reinado de Davi através de Salomão, filho dessa mesma Batseba, né? É interessante olhar essa história, por quê? Porque nós vemos a ação tem a consequência, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vemos a misericórdia de Deus, né? Davi errou, sim, porque a ociosidade, ou não estar aonde Deus quer que estejamos, Fora da presença, Fora fora da da presença. posição. Então eu não posso olhar para Davi e não me enxergar,
se eu estou ou não na posição e as consequências disso. Davi colheu, né, isso. Mas aí eu volto a dizer, ainda Deus é soberano e Deus traz para aquele momento que ele realmente queria agir na história, né? Através, volto a dizer, pelo profeta, pela Betseba, para que realmente a sua palavra se cumprisse através do reinado de Salomão. E nós, né, o caminhar da história mostra essa passagem de bastão, né, de reinado de Davi para o tão afamado, né, Salomão, Ótimo. né? Salomão, ele é, Meneghel, conhecido pela sua sabedoria. E Capítulo 3, né? e quem deu a sabedoria a Salomão foi Deus, Sim. né? Mas ele já não era sábio por pedir sabedoria, Sim, sem mas é dúvida. diferente, né? Uma Sendo sabedoria humana, humana, né? Aí agora ele pede uma divina. Porque se Meneghel, se Deus fala, chega no Robson e fala, Meneghel, ou Robson, né? Pede. É. Qual que seria meu desejo? Será que era Será que sabedoria? seria sabedoria? Então, já houve um lapso, vamos colocar assim, de uma sabedoria humana, mas ele ali é conhecido pela sua sabedoria, mas a resposta dele a essa negação de Deus, eu acho que é o ponto. É o ponto. Riqueza, fama, não, foi sabedoria. E sabedoria para conduzir o povo de Deus, né? Não era uma sabedoria egoísta. Não era para ele, né? Então veja como o coletivo ali, né? O senso coletivo de Salomão é muito aparente, é muito latente, Latente. né? Então ele pede a Deus, olha, me ajude, me dê sabedoria para conduzir o seu povo. O povo não é dele, não é de Salomão, Sim, sim. é de Deus. Sim. Então Deus se agrada quando a gente pede algo em favor do reino, né, Robson? Sem egoísmo, né? É algo para que o nome de Deus cresça, para que a obra continue, para que, né? E ele vê essa questão de que ele vê o coração. Deus não é cardiologista, né? Mas é o cardiologista, mas é no sentido da intenção. Então a intenção de Salomão de sabedoria era uma intenção sincera de como conduzir, né, o povo que Deus confiou a ele, que o Pai confiou a ele. Sim, sim. E ele tinha uma ótima referência, ele tinha que dar Sim. continuidade. Então o que ele pediu naquele momento? Sabedoria para agir nessa situação, né? Que essa pedida continue, né, Meneghel? Amém. Né? Que possamos pedir e adquirir da parte Amém. de Deus mais sabedoria, porque os tempos são difíceis. E a às Bíblia vezes, diz, né? Quem quer sabedoria, peça a Deus que ele vai dar. que ele vai dar. Então, se a Bíblia diz, e ela é a palavra de Deus, e ela é verdade, e ela não erra, Sim. e ela não falha, então nós temos que continuar pedindo mesmo. Então, fica a dica, né? Pois é. Segue, peça sabedoria. Muito importante. Né? Muito importante nesse sentido. E aí, a partir daí, então ele constrói o templo. Salomão Ele consegue cumprir o desejo do pai, né? Mas é interessante que o pai também já tinha financiado bastante, né, Robson? Ele fez os orçamentos, né? Fez uma boa reserva, né? Uma boa reserva, algumas alianças, e através dessas alianças com alguns povos que tinham habilidades, né? Que tinham provisões que eram mais, né? Tinham mais em suas nações do que no povo de Israel. Davi começou a adquirir os materiais, né, para a construção desse magnífico templo, e depois Salomão dando continuidade, né, e um templo magnífico, né, que o seu principal material era o ouro, né, ou seja, era o material mais puro, mais precioso, né? precioso, e nada melhor do que desse material mais precioso para receber a presença. Né? A presença de Deus. Né? Então, esse templo que foi erguido para que Deus habitasse nele, né? É precioso. Amém. Você falou no início que houve um templo e hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Sim. Né? E somos preciosos também, né? Nas mãos de Deus, como vasos na mão de Deus. A questão é o seguinte, que as nossas ações ou somos vasos de honra, ou somos vasos de desonra. Que o Senhor nos guarde, né? Que Deus nos guarde nesse sentido. Verdade. Mas a construção do templo foi magnífica. A fama desse templo chegou longe. Pois é. Né? Trazendo povos a ver, trazendo presentes, rainha vindo visitar,
né? E muitos benefícios, né? E as decisões de Saul aí, né, nessa condução, ela nos leva a alguns De pontos, Salomão, né? Salomão, perdão, Salomão, é, importantes, porque ele começa a fazer alianças. Você disse que o Davi fez alianças para conseguir ali os materiais, os especialistas. Então ele tinha referência das alianças, mas ele Sim, faz também, né? faz uma aliança não somente com o reinado, mas também com o casamento, né, Meneghel? Aí começa a bagunçar um pouco a história, Robson, Começa a porque bagunção. Deus ele chama um povo para ser um povo consagrado, e consagrado é separado, né? Separado. Consagrado é separado para um propósito, né? Para uma missão, para um Deus. E o Salomão, conhecendo tudo isso, mais sábio de qualquer outro homem, ele dá uma deslizada aí e acaba deixando que essa miscigenação aconteça, né? Ou Sim, deixando que aconteça, não. Na verdade, ele acaba criando, né, essa miscigenação aí entre o povo de Deus através do seu próprio exemplo, né? E como é que fica isso, hein, cara? é verdade, porque se Deus, né, rapidamente falando, voltando na história, mas se Deus tira o povo do Egito, por que eu quero voltar para o Egito, né? Ah, porque lá tem pepino, cebola, alho, poró. Boa, boa referência, né, nesse sentido. Então, assim, ele abriu, né, uma porta, né, perigosa, né, de trazer alguém que tinha referências idólatras, Meu né? Deus. Então, e ele foi influenciado não somente por esta rainha, mas pelas outras mulheres também, né? E vemos que as suas decisões, a partir daí, já foi dividida. Meu Já não Deus. era realmente totalmente voltada, né, à direção divina, né? Então, e nós olhamos, se olharmos lá na frente que nós vamos ter essa oportunidade, nós temos, né, alguns momentos de Salomão, né? O seu início na juventude, Sim. né? O meio da história e o final da sua sabedoria, né? Mas aí fica para outro episódio, né? Ô, Mas Robson, você falou aí que ele não foi só. A gente já está finalizando, daqui a pouco sim, a gente vai, acho que é pro último ponto desse podcast. certo. Mas você falou aí que ele não foi influenciado somente por aquela primeira rainha que era a filha do faraó, né? Ele teve mais umas duas, três ali, é isso, Robson? Se olharmos para os dias de hoje, né, nós lutamos em nosso casamento com uma mulher, né? Cuidado, meu irmão. E Cuidado, hein? imagine a quantidade de mulheres, né? Meu 1.000 mulheres, né? Fora as mulheres. concubinas, né? Que se eu não me engano, é quase 3.000, Meu né? Deus do céu. Concubinas, né? E lidar com isso, pensamentos diferentes, histórias, influências, né? É difícil. É difícil equilibrar essa situação, essa casa, né? E nós vemos que isso levou a uma consequência difícil, né? Então, havia necessidade? Talvez aí lhe faltou A sabedoria. sabedoria. É. Então, na verdade, essas uniões, nossa, fica meio mal, mas é isso, né? A união com essas mulheres, tantas mulheres, não era, não eram uniões ou não era união sentimental, amorosa. Não tinha essa conotação na maioria dos casos, É né? conveniente, né? É Conveniência. conveniência, era para fortalecimento do reino, era para não tinha um propósito, não estava debaixo do propósito de Deus, Não era muito estava claro. debaixo, Não né? É estava muito debaixo. claro É isso, muito né? claro isso que não teve direção divina Que nesse legal, sentido. que legal. E aí, para finalizar, a gente vai então para um profeta, é isso? Para um A profeta, gente vai ou para o profeta, né? o profeta, né? Mencionado até no Novo Testamento, né? Sim, ele é Profeta o profeta Elias. Elias. O nome do meu irmão, É. meu pai era aquele, se ele deixasse, se tivesse 12 filhos, seria 12 filhos de nome da Bíblia, né? E Elias é o profeta, né? Tanto que tem a sua referência no Novo Testamento também. Sim. E Elias tem diversas histórias que podemos citar, mas era algo que me chama a atenção, Meneghel, e que a gente precisa trazer isso, né? Chamar a atenção da igreja, do povo de Deus, que ele andava e as pessoas reconheciam como um homem de Deus, Uau. Que referência, hein, meu irmão? de homem de Deus.
Que referência, você carregar essa presença, Presença. né? É uma responsabilidade, Responsabilidade, sem dúvida. mas foi para o que fomos chamados, Amém. né? Ser Amém. sal e luz, o reino é transmitido através da sua igreja, através do povo, né? Desculpa, e Elias, ele era conhecido, né, como um homem de Deus. Você vê que às vezes até o nome ficava em segundo plano, um Olha homem só, de Deus. olha O só. que ele falava, né, Deus honrava. Deus honrava. Então nós enxergamos aí diversos momentos, né? O conflito contra os profetas de Baal, né? Vários momentos. E até quando ele achou que estava sozinho, Passou por crises, né, Robson? quem não passa, né? Passou por crises, Por né? crises, né? Mesmo Um sendo homem de Deus. Então isso vale pra gente, pros nossos irmãos que estão acompanhando esse podcast também. Quando a gente vai andando na rua, as pessoas, antes de enxergarem o Meneghel, antes de enxergarem o Robson, tem de olhar: ah, está passando aí um homem de Deus, está passando aí uma mulher de Deus. Hoje, então, isso tem de ser uma verdade em nossas vidas, né? E os tempos são difíceis, né? Sim. Outras guerras, não as de Elias, Sim. né? Usando, né, não temos os profetas nesse sentido, mas apesar das dificuldades, das batalhas diárias, né, não nos deve nos afastar do foco maior, que é a fidelidade, a santidade, né? Estar ali segundo a vontade de Deus. Bacana. E Elias, ele foi até, não vou falar morte, né? Uhum. Até seu, né, não morreu, né? até Que o seu coisa rapto, incrível. que é interessante nesse sentido, né? Deus o toma para si. Puxa. Até esse momento, Deus o usou muito. E mesmo na sua maior, vou usar esse termo, na sua maior depressão, Sim, sem dúvida. no fundo do poço, Sem dúvida. né? Deus cuidou. Puxa vida. Deus o alimentou. Puxa, Robson, deixa eu te cortar rapidinho. Então, se alguém estiver passando por um momento difícil assim, inclusive doença da alma, depressão, tem até na Bíblia Tem. uma solução para isso. Elias, o profeta, o homem de Deus, passou por esse problema e Deus o tirou disso. Tirou disso. Quem dirá nós, Robson, que somos o templo do Espírito Santo? Então Deus tem saída até para quem está passando por esse tipo de dificuldade. Tem. Continua o mesmo. Não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Glórias a Sua Deus por palavra não isso. mudou. Glórias a Deus por isso. Então, exemplos como o de Elias, né? Tá aí para que a gente possa realmente enxergar essa soberania e esse poder e que Deus ainda faz milagres, Amém. né? Opera. E ele lutou fisicamente, né? Ele lutou mesmo, né? Sim, Ele era um profeta, mas ele era bom na espada também, né? Então era como nós vamos ver até nos próximos, né? Como nos tempos de Esdras e Neemias, fazia a vontade de Deus, mas com a espada Com a espada na Quase. cinta. na cinta, né? Ou usando os termos, espiritualizando um pouco, Aham. né? Orando e vigiando, né? Sempre lutando, e ele guerreou, né? Não somente na guerra contra os profetas de Baal, por Sim, exemplo, sim. após a vitória e a manifestação do poder de cair fogo do alto, através da sua oração, Sim. após isso, há a guerra, há ali, né, de matar todos ali os profetas Olha só. que seguiam. Então, assim, no reino de Deus sempre tem trabalho, no reino de Deus sempre tem luta, né? E Elias foi um guerreiro, né? Além de ser o profeta. Que bênção. E hoje nós temos nossas guerras que não são físicas, porque a palavra de Deus diz que nós não lutamos contra carne ou sangue, Sim. mas como as hostes espirituais, as potestades que operam nas regiões celestes. Então nós temos também hoje guerras, batalhas, mas elas estão em outro âmbito, em outra dimensão, Isso. mas certamente o mesmo Deus que deu a vitória a Elias dá a vitória a nós também, né, É Robson? por isso que quando Paulo nos ensina sobre a armadura que devemos estarmos revestidos, é uma armadura espiritual. Sim. Ele usou referência, Exemplos físicos, né, materiais. mas é espiritual, Amém. né, que possamos nos revestir, Que porque bênção. a batalha continua, meu negão. Amém. É Mas verdade. certo que Deus está conosco. Amém. Você acha que nós temos mais algum assunto para esse podcast ou a gente pode deixar um gostinho de quero mais aí para os próximos, para os nossos irmãos? Eu acho que a história continua. Continua. Aqui não é o fim da história de Elias, vamos
ver a continuidade, o discipulado Ótimo. nesse sentido. Então eu convido aí os irmãos, né, a igreja ao próximo episódio, onde iremos falar sobre Segunda Reis e Segunda Crônicas. E Deus tem muito a falar conosco, nos ensinar e nos edificar através da sua palavra. Amém. Então, aproveitando esse gancho, agradecemos a presença de vocês, né, a paciência de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, nós temos canais para que vocês coloquem as suas dúvidas também. E estamos nesse projeto, apoiado, na verdade, direcionado pela nossa igreja, na figura do nosso pastor, Hamilton Carlos Cabral, também na supervisão do pastor Edmar. Então, esse é o projeto Leitura Épica da Bíblia. Fique conosco nos próximos podcasts, acompanhe os podcasts que já foram publicados também e aprenda um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-los poderosamente, em nome de Jesus. Amém.